nós vamos fazer aqui as apresentações, irmãos. Quero apresentar irmãos dos visitantes de outros campos nós temos aqui nesta noite. Se temos, eu quero pedir para que se coloque em pé, de outro campo, e mais próximo, lá do Paraguai, lá de São Patrício, até mesmo mais distante. Não temos. No nosso campo, nós temos irmãos nos visitando, há algum tempo. Eu quero pedir aqui para o pastor Vanderlei, pedir para ele, além da Vila São José e do evangelista no marido. Mais que Edson, isso. Os irmãos estão aqui hoje, né? Mas é uma alegria muito grande. Temos mais alguém no campo? Não tem, né? São só eles. Vamos recebê-los como bem-vindos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero. Pessoas amigas, temos alguém? De outra igreja evangélica? Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Não temos, né? Só nós mesmo. Os pontos aqui, o Reginaldo e os irmãos lá do setor Valéria Perillo, né? Virodete. Temos alguém lá aliás, temos, né? Se eu não vi o Reginaldo ainda, não deve ter chegado, mas demais irmãos, todos os irmãos da Virodete estão aí, Deus abençoe. Lados do Alto Refúgio, o Valdetino, todos os irmãos do Alto Refúgio, o Valdetino, todos os demais irmãos, fiquem de pé, estão aí, né? Graças a Deus, Deus abençoe. Lá do setor, ali do Conjunto Fraternidade, será o seu, todos os demais irmãos lá do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé, Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, Antônio Tereza, demais irmãos, todos irmãos, Deus abençoe. O irmão ali do setor comercial, irmão Ginoir, e todos os irmãos lá do setor comercial, fiquem de pé, todos, graças a Deus, Deus abençoe. Lá do setor Parque Alvorada, com Wagner, e todos os irmãos lá do Parque Alvorada, fiquem de pé, estão aí, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Vardim, e irmão Valdir, todos os irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé, estão aí, né? Graças a Deus, Deus abençoe. Vamos receber como bem-vindo, bem-vindos em nome de Jesus, graças a Deus. Irmãos, hoje nós temos aqui os irmãos ali da vila, e eu lembro do pastor Ersoel convidar o irmão Marildo para estar aqui, dando a palavra da terça-feira, para que convidar ele. Eu autorizei, e domingo próximo ele marcou, eu até lembrei o pastor Ersoel, que estava falando que ia convidar o irmão Marildo, faz o convite agora, ele convidou e ele está aqui, para estar ministrando essa palavra aqui nessa noite. Esses irmãos têm nos ajudado aí, esses trabalhos aí os trabalhos das igrejas, consagração com os obreiros, aí nas nossas igrejas, nos pontos aí, sempre, eles já têm ajudado algumas vezes. Então, eu não sei precisar assim quantas, cada um deles já veio, mas eu sei que já vieram algumas vezes. Então, é uma alegria muito grande nós termos aqui nessa noite, eles, para estar cooperando aqui, essa cooperação, e o Marildo atendendo esse convite, né? Então, eu quero pedir toda a igreja, vamos colocar em pé, eu já quero passar aqui a oportunidade para ele, e ele vai estar aqui, dando a palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus, né? Graças a Deus, meu Marildo. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre de receber aqui esta oportunidade de estar aqui para nós, estar lendo a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos que isto aqui não é nada a não ser a misericórdia de Deus.
sei que não há necessidade de eu estar aqui trazendo uma palavra de exortação para os irmãos, pois nós conhecemos muito bem a capacidade, pastora Dilon, dos obreiros daqui, que é muito bem capaz para estar exortando os irmãos. Mas eu quero estar aqui louvando a Deus pela vida do Senhor, pastor Dilon, pastor Jesuel, Deus abençoe vocês, todos os obreiros. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei, que está conosco, pastor Godson. E quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. E eu quero dizer aos irmãos que uma certeza eu tenho. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, e Deus teve misericórdia de mim mais uma vez. Quero convidar os irmãos para nós estarmos lendo a palavra de Deus, no livro aos Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 1. Hebreus, capítulo 12, e versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, fala assim: portanto, também nós, visto que temos nos rodear de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos-nos todo o embaraço e o pecado que nos arrodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai que estais no céu. Meu Deus, neste momento eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos deste para estar neste lugar. Meu Deus, para adorarmos o Teu santo nome, para glorificarmos ao Senhor, para exaltarmos, ó Deus, a Ti pela beleza da Tua santidade. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Precisamos da Tua ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todas as vezes que eu entro aqui nesse templo, e eu lembro de um fato que aconteceu comigo, quem sabe para os irmãos é uma coisa simples, mas para mim é de grande importância. Quando eu era jovem ainda ali na vila, tinha uns amigos que envolvidos com drogas ali, e por muitas vezes eles me ofereceram aquilo ali, e falavam para mim envolver com eles. E eu, mesmo que eu nunca tinha entrado em nenhuma igreja evangélica, nem mesmo dentro da nossa igreja ali na vila, eu nunca tinha entrado. Um dia, eu contrariado com aquela proposta dos meus amigos ali, entre aspas, porque isso não é amigo, ajoelhei em volta da minha cama e pedi para Deus o seguinte: foi Deus, eu sei que existe várias igrejas e sei que o Senhor é só um. Deus, mas eu quero pedir ao Senhor que me mostre uma igreja onde eu possa servir o Senhor e que eu não tenha mais de ouvir esse convite que eu ouvi nessa noite e que eu possa ainda receber a minha salvação. Meus irmãos, dormi ali aquela noite, deitei e dormi. E naquela noite Deus me mostrou em sonho que eu estava dentro de uma igreja, mas eu estava sentado com as cadeiras aqui viradas para frente, para o lado da nave da igreja. E naquele sonho eu vi quando alguém pegou o microfone aqui
e falou assim: os irmãos que estão sentados, virados para a nave da igreja, vira a cadeira, que agora nós vamos passar para o estudo da palavra de Deus. Naquele sonho, nós viramos as nossas cadeiras. Nunca contei isso na nossa igreja, né, Lei? E quando nós viramos as nossas cadeiras, eu vi uma cortina que tinha muito bonita aqui na parede. O sonho acabou, no outro dia eu levantei e castei aquela igreja na minha mente, mas por causa que eu não tinha entrado em nenhuma igreja evangélica ainda, jamais eu ia descobrir que igreja era essa. Os tempos passaram, os dias passou. No dia 9 de novembro de 89, eu aceitei Jesus ali na vila. No ano de 91. Oh, Deus. No ano de 91, mais o pastor Valdivino, depois ser os líderes da mocidade da vila. Meus irmãos, é difícil de falar isso aqui. Mas quando nós estávamos sentados aqui, ó, virados à frente para a nave da igreja, agora já era o comandante, o pastor Valdivino era o presidente da mocidade, que na época falava o presidente, e eu era o segundo. E nós estávamos sentados aqui, o pastor Jessuel pega o microfone e fala: os irmãos que estão sentados aqui, vira a cadeira para frente da igreja. Naquela hora, quando eu virei a cadeira, a minha cadeira estava o pastor Valdivino, o Eliseu, ali do Rafael. Nós éramos muitos líderes da mocidade aqui na época. Quando eu virei a cadeira, eu olho a cortina na parede aqui. Naquela manhã eu chorei bastante, irmão. Chorei muito. E os colegas meus que estavam perguntavam: por que está chorando? E naquela hora, irmãos, eu ouvi quando o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido: olha bastante para essa cortina, porque você está no lugar que você pediu. Olha bastante para essa cortina. E eu chorava naquela manhã, e o Espírito Santo dizia: se você permanecer aqui, jamais alguém te oferecerá droga para você, e você terá a sua vida eterna na eternidade. Iramasu de fasu e tecou falabarra. O Salmo de número 113, o versículo 7, fala assim, ó: é Ele quem? É Deus, que pega o mais humilde no pó e necessitado e faz sentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Deus não está fazendo outra coisa para mim a não ser esta. É aquela igreja que Ele me mostrou antes de eu entrar dentro dela. Ele me dá nessa noite essa grande oportunidade de estar falando uma palavra para esta igreja. Tiramasu e tecou falabarra. Eu quero que você encoste a mão deste irmão que está do seu lado e fala para ele: você está no melhor lugar da terra. Você está no melhor lugar da terra. Antes de eu pegar o microfone eu estava nervoso, agora o nervo sumiu, a graça de Deus chegou. Meus irmãos, quando eu orava, buscava a Deus uma palavra para me falar aqui, Deus me levou, eu dividi esse versículo em 3 palavras. Eu quero
está dividindo esse versículo, capítulo 12, versículo 1, em 3 palavras. A primeira palavra que eu quero estar falando sobre ela nessa noite é a nossa corrida espiritual. A segunda palavra é os embaraços que vêm nessa corrida. E a terceira palavra é o pecado para quem embaraça. Creio que Deus vai estar nos ajudando a estar falando sobre isso que Deus colocou. Eu não tenho dúvida que foi Deus que nos ajudou a entender esse versículo. Quando você vai estar estudando o livro aos Hebreus, você não encontra o autor que escreveu este livro, mas você descobre que ele foi escrito no ano 64, ou 63, na época em que o imperador Nero, ele levantou uma grande perseguição contra a igreja primitiva. Na época em que ele mata o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro também, e ele levanta aquela grande perseguição contra a igreja, e agora, dentro daquela perseguição que os crentes estavam passando, esse escritor aos Hebreus, ele escreve esse livro, que ele começa como se fosse um sermão e termina como se fosse uma carta. E ele escreveu com o grande propósito do livro aos Hebreus, é encorajar aqueles que estavam passando na perseguição. E ele apresenta Jesus Cristo como maior. Se você olhar aqui o livro aos Hebreus, do capítulo 1 e o versículo 3, lá fala que Jesus é maior do que os profetas. E quando você vai lá em Deuteronômio 18, versículo 15, você vê lá Deus falando para Moisés que ele ia levantar um profeta maior do que Moisés. E qual é esse profeta? É o Jesus que está escrito aos Hebreus, que o escritor aos Hebreus falou que ele é maior do que os profetas. E quando você caminha no capítulo 1, versículo 4, você vê, o escritor aos Hebreus falando que Jesus é maior do que os anjos. Quando ele fala que Jesus é maior do que os anjos, ele mostra por que Jesus é maior do que os anjos. Porque Jesus Cristo, ele foi servido pelos anjos. E quem serve é menor do que o maior. Você sabe por que você está aqui servindo a Jesus? Porque ele é maior. E Jesus, agora os Hebreus, ele mostra, dizendo que Jesus é maior do que os anjos, porque ele foi servido pelos anjos. Mas caminha o livro dizendo que Jesus é maior do que Moisés. E fala que foi através do braço poderoso de Jesus e da mão dele estendida que o povo saiu do Egito. Quando você vê lá em Gênesis, fala que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo é maior do que Moisés, porque quem deu vitória para Moisés foi Jesus. Você sabe quem te deu a vitória para você chegar até aqui? É Jesus, do que é maior do que todas as coisas. Então, quando você caminha no livro aos Hebreus, você encontra a Bíblia dizendo aos Hebreus que Jesus é maior do que Arão. Porque você descobre que quando a Bíblia está dizendo que Jesus é maior do que Arão, Jesus está falando que ele é maior do que o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes, que todos que foram criados foram dados por uma direção dele, e quem dá direção é maior do que o direcionado. Então, se Jesus deu direção para escolher o sacerdote, é porque ele é maior do que o sacerdote. E aqui os Hebreus falam que Jesus é maior do que Arão. Mas quando você chega em Hebreus 10 e 19, lá fala assim, que por causa do sangue de Jesus Cristo, ele criou um novo e vivo caminho. Aí ele fala que Jesus é maior do que todos os caminhos que tiveram antes. Ele diz, eu sou o caminho, maior do que todos que já tiveram. E quando Jesus mostra que ele é maior do que os caminhos, é porque antes de Jesus morrer, existia o templo, e o templo era dividido em 3 partes. Eu queria, por favor, abrir essa água para mim, tá bem? Eu estou secando.
Aleluia, Jesus. Irmãos, fala que quanto mais o aperto, mais a gente busca, né? E é mesmo. Eu estou sentindo a recompensa de ter buscado a Deus nessa noite. Eu estou sentindo. Hebreus 10 e 19 mostra Jesus como maior do que o caminho. Por quê? Porque o templo era dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. E para entrar no lugar santíssimo era uma vez só no ano, no mês de outubro, aonde o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, porque era dividido por uma cortina. E essa cortina, ela não deixava o homem entrar no lugar santíssimo. Só porque eu tenho uma notícia boa para você. Jesus é maior do que os novos caminhos, sabe por quê? Porque quando ele morreu na cruz, essa cortina foi rasgada de alto a baixo, e todos nós temos a oportunidade de chegarmos na presença de Jesus. Quando mostra os Hebreus 10 e 19, está dizendo que Jesus, ele é aquele que abriu o caminho para nós chegarmos a Deus. Quando você vê a cortina rasgada de alto a baixo, porque não foi homem que rasgou, foi o poder sobrenatural de Jesus Cristo. Quando ele morreu, a cortina rasgou. E agora no livro de Hebreus, capítulo 10, de versículo 22, fala assim, ó: todos nós temos a oportunidade de chegarmos na presença do Senhor com o coração limpo, com o coração perfeito, porque Ele está pronto para nos ouvir. Então Jesus é maior, Ele é o mais novo, Ele é o maior caminho. Mas quando você chega aqui em Hebreus 12, versículo 1, aonde eu quero estar falando nessa noite, Jesus é maior do que todos os embaraços da nossa vida. Sabe por quê? Eu e você podemos vencer os embaraços da nossa vida, porque nós servimos um Jesus maior, um Jesus que tem poder. Mas aqui o escritor fala assim, ó: deixamos-nos todo o embaraço. Eu quero estar falando sobre essas 3 palavras. Primeiro, eu quero falar sobre a nossa corrida espiritual. Que dia que começou a minha corrida espiritual? O dia em que eu aceitei Jesus como Salvador, a minha corrida espiritual começou. E quando você vai estudar a Bíblia, você vê que pelo menos 2 homens da Bíblia, ele comparou essa vida nossa de crente. Desde quando nós aceitamos Jesus para frente, começa uma corrida, uma carreira espiritual. Quando você vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 25, você vê lá a Bíblia falando que antes que João Batista completasse a carreira, ele falou: eu não sou o Cristo, mas após mim vem outro que é muito maior do que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Então ali você vê o João Batista mostrando que a sua vida de servindo a Deus, para ele comparou como uma carreira. E é sobre essa carreira que eu quero falar nessa noite. E quando você vê lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o que fala lá? Combati o bom combate, e o que mais? Então, Paulo coloca também que a vida dele, de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 e versículo 15 a seguir, até 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7, Paulo coloca também como se fosse um tempo de uma carreira. Então, quando eu quero falar sobre essa carreira nossa, desde quando eu aceitei Jesus como Salvador, até a volta de Jesus Cristo, ou até eu descer à sepultura, este período é um tempo de uma carreira espiritual. E o apóstolo Paulo, ele mostra lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, ele fala assim, que todos correm no estádio, mas quando vai repartir o prêmio, só um que leva o prêmio. Aí Jesus Cristo, Paulo, ele compara a nossa vida agora como uma carreira em um atleta. Mas eu quero mostrar para os irmãos que a Bíblia, ele fala assim, que essa carreira, ela precisa ser com perseverança. Por quê? Porque o comentador aos Hebreus coloca que essa carreira é com perseverança. É porque todos que começam correndo demais, ele cansa mais rápido. E todos que começam correndo demais, têm facilidade mais de embaraçar.
Então, o escritor aqui, sabendo que eu não posso correr um dia e parar, 2 dias e parar, mas a minha corrida tem que ser permanente, aí ele coloca que nós temos que correr com perseverança. Porque quando eu corro com perseverança, aí eu tenho mais facilidade de eu olhar os embaraços. E quando eu vou para a Bíblia Sagrada, quando eu leio a Bíblia, eu vejo 2 homens bons para correr na Bíblia. Eu vejo o primeiro homem chamado Azael, que no capítulo 5 de 2 Samuel, ele morre na ponta da lança de Abner. Quando Azael queria vingar, correndo atrás de Abner, Abner montado no cavalo e Azael atrás, correndo de a pé. Agora, Abner apenas leva a lança para trás e o Azael cai morto. Correndo demais, uma hora errada. Então, a Bíblia fala aqui que nós temos que correr, mas correr com perseverança. Eu preciso saber a hora que eu estou correndo, para que eu estou correndo, qual é o meu alvo, aonde eu quero chegar. Eu não posso correr sem saber o alvo nosso. E aí o versículo de número 2 fala assim, você deve correr que jeito? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu preciso saber qual é o meu alvo, aonde eu vou olhar. Mas quando eu olho o capítulo 18 de 2 Samuel, eu vejo o outro homem bom para correr na Bíblia, chamado Ahimaaz. Ahimaaz, quando chegou a guerra entre Absalão e Davi, quando Joabe foi saindo para a batalha, para guerrear contra Absalão, o rei Davi falou essa palavra para Joabe: guarda por amor de mim, de tocar no mancebo em Absalão. E Davi agora falou por Uzaí e por Joabe essa palavra, e eles saíram para a guerra. Mas quando a batalha começou, os irmãos todos sabem da história, que agora Absalão, montado no seu burro, no seu cavalo, ele passa debaixo de uma árvore de espinho, e por causa que o cabelo dele era muito grande, Absalão cortava o cabelo só de uma vez no ano. Todo mês de dezembro era o mês de Absalão cortar o cabelo, e quando ele pesava o cabelo dele, era um cabelo que pesava. Então Absalão era um cabelo muito grande, e quando ele passa debaixo daquela árvore de espinho, o cabelo dele engarrancha nos espinhos. E quando Absalão fica pendurado entre o céu e a terra, e eu fico analisando essa palavra e lembrando de Lucas 19, quando Jesus falou assim, eu preciso caminhar hoje e amanhã, para que não morra nenhum profeta fora de Jerusalém. E quando nós passamos em uma revista, há uns anos atrás, nos ensinou naquela revista, que Absalão morreu de pendurado entre o céu e a terra, porque ele estava fora de Israel, e os israelitas têm que morrer na sua terra. Então Absalão, estando na terra fora, ele morreu entre o céu e a terra, e quando Joabe viu Absalão de pendurado, ele mata Absalão. E agora Absalão está morto, o Ahimaaz, que era o bom para correr, ele chega para Davi, para Joabe, deixa eu levar a notícia que o filho do rei é morto. Joabe era um homem que tinha uma sabedoria enorme. Joabe, ele sabia que para o rei não podia levar má notícia. Ele olhou lá em 2 Samuel e viu que quando Baena e Recabe levou a notícia da morte de Esbozete, Davi mandou cortar a cabeça. Não pode levar má notícia para o rei. Ele olhou lá no livro de 1 Reis, quando aquele rapaz cheio de gracinha, pensando que queria receber muita coisa do rei, chegou para o rei Davi e falou, eu cheguei na montanha de Gisboa, o Saul estava lá quase morto, eu acabei de matar. Davi falou, então já que você deu uma notícia ruim, corta a sua cabeça, meu filho. E Joabe sabendo que Ahimaaz ia levar uma notícia ruim para o rei, ele falou assim, não vai não, eu vou levar um estrangeiro, o estrangeiro vai levar a notícia, porque se Davi matar, mata o estrangeiro. Agora o Ahimaaz falou assim, eu sou bom para correr, eu vou temar com ele, falou assim, Joabe, deixa eu levar a notícia. Joabe fala, meu filho, você não sabe que levar notícia para o rei ruim, corta a cabeça.
Amaado falava, não, Joabe, deixa eu correr, eu quero correr. Você não vai ganhar recompensa, não. E de tanto tempo, irmão, porque tem crente, irmão, teimoso. Crente teimoso, não é para ele ir, não é a hora dele ir, ele está teimando. E Deus trabalha com duas vontades. Ele trabalha com a vontade ativa e com a vontade permissiva. E de tanto nós pedir a Deus, ele permite. Não é a vontade ativa dele. E agora Joabe fala para Amaas, já que você quer correr, corre. E agora Amaas era o melhor para correr. E ele correu, atravessou o Etíope e chegou. Quando ele chegou aonde estava Davi, ele pensou, e agora? Se eu falar que o filho é morto, eu perco a cabeça. Ele chegou para Davi, Davi perguntou, como que vai o mancebo Abisalão? Ele falou para Davi, olha, eu vi um alvoroço danado lá quando o João mandou ir, eu não sei nada não. Meus irmãos, graças a Deus o tempo passou, está chegando a hora de eu parar. E eu não falei nada do embaraço. Mas eu quero falar só de um embaraço, meus irmãos, porque o tempo, graças a Deus, passou. Por que, meus irmãos, eu não posso embaraçar? Por quê? Por que eu não posso embaraçar? Porque quando eu embaraço, irmãos, além de eu atrapalhar para mim, eu atrapalho para os outros. Aonde eu vi isso? Em Números capítulo 12. Quando você vê Números capítulo 12, e o versículo 15, você vê que Miriam começou a falar da mulher de Moisés. E quando ela caiu nesse embaraço tão mal, que é de falar da vida dos outros, é o primeiro embaraço que eu quero falar aqui. E quando Miriam foi falando da mulher de Moisés, agora Deus fala para Moisés, você, Miriam e Arão, apresenta para mim na tenda, por favor. E quando eles chegaram na tenda da consagração, ali onde estava a presença de Deus, ele olha, Miriam está leprosa. Mas o que eu quero me chamar a atenção, o que eu quero falar para os irmãos, eu não posso embaraçar, porque ainda de eu embaraçar, eu atrapalho para mim, eu atrapalho para os outros. Porque ali, meus irmãos, você vê Israel parado no deserto 7 dias. Quando você vê o versículo 15, lá fala assim, ó, Israel ficou acampado 7 dias. Enquanto Miriam não sarou, eles não continuou a sua jornada. Então fala para o seu irmão que está do seu lado assim, o embaraço seu atrapalha para o seu irmão. O embaraço seu atrapalha para o seu irmão. E você vê aqui, Israel parado 7 dias no acampamento, esperando uma mulher falado, porque falou mal do seu líder, tinha que esperar ela sarar. Então, meus irmãos, quando eu vejo aqui, eu entendo porque o escritor aos Hebreus escreveu que nós temos que deixar o embaraço. Eu tenho que deixar o embaraço, e porque o escritor de Hebreus falou assim, que além de eu atrapalhar para mim, eu atrapalho para o meu irmão. Mas você quer ver outro embaraço? Perigoso demais no meio da igreja. Está lá no livro de Mateus, capítulo 19. Quando você começa ali o versículo, Mateus, capítulo 19, ali conta a história do jovem rico. É uma história muito conhecida de todos. Mas quando ele aproxima de Jesus e fala, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, por que me chama bom? Só há um que é bom, que é o meu Pai que está no céu. Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele pergunta para Jesus quais. E Jesus fala para ele, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunha, honra o teu pai e a tua mãe. E ele fala, se for só isto, e eu passei direto, Jesus, porque isso eu tenho guardado Deus da minha meninice. Aí Jesus olha para ele e fala para ele assim, falta uma coisa que não podia faltar. Eu acho importante, meus irmãos, que tem um versículo na Bíblia que diz assim, se eu guardo 9 mandamentos e tropeço num, eu sou culpado de todos os 10. E quando aquele jovem rico chega na presença de Jesus, Jesus fala para ele os 10 mandamentos, ele fala, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus fala, você quer ver você embaraçar no derradeiro? E Jesus fala para ele, então se você quer ser prefeito, vai. Ele fala para Jesus, já estou indo. E ele andou uma distância assim, e quando Jesus falou para ele assim, vende tudo que tem, ele parou. Ele embaraçou. E quando ele embaraçou, Jesus falou para ele assim, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Como chama esse embaraço? Avareza.
esse embaraço, meus irmãos, com todo o respeito pelos obreiros, eu quero dizer para os irmãos que infelizmente tem muito crente embaraçado. Ele é bom em tudo na igreja, meus irmãos. Ele é bom para tudo, mas quando você vai falar na avareza, quem sabe, se tiver algum deles no nosso meio, capaz que olhou para mim e falou assim, a palavra estava tão boa, mas agora petecou. Por que o negócio estava tão boa a palavra? Meus irmãos, é um embaraço. E eu não posso pular esse versículo aqui, porque é um embaraço na vida do crente, porque a palavra de Deus diz lá em Malaquias, que se eu trazer o meu dízimo para a casa do tesouro, Deus abre uma janela dos céus e faz derramar bênção sobre a minha vida, bênção tal, quer dizer bênção grande. Quem quer receber a bênção de Deus? Deixa eu ver. Então fala para o seu irmão, o segredo de receber a bênção é não embaraçar na avareza. Então, os escritores dos Hebreus colocam aqui alguns embaraços, e entre esses embaraços aqui, eu vejo o embaraço da avareza. Quando alguém passa em tudo na igreja, é bom nisso, bom naquilo e bom no mais outro, mas quando olha na avareza, ele é embaraçado. Quem sabe não precisava falar disso, mas eu quero dizer para os irmãos que Deus quer nos desembaraçar dessas coisas, porque Deus tem uma bênção completa para mim, Deus tem uma bênção completa para você, mas Ele está dizendo nessa noite, deixa também esse embaraço, deixa também o embaraço da avareza, mas eu quero mostrar para os irmãos ainda um outro embaraço que existe na vida do crente. O outro embaraço que existe na vida do crente está no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Esse embaraço aqui pega muito crente. Sabe o que diz lá? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. É o embaraço de deixar a casa de Deus. Os irmãos podem olhar para mim e dizer, Maria, a igreja está cheia. Mas foi o que Deus colocou para me falar nessa noite. É esse embaraço aqui que os escritores hebreus falam, que, leia, irmão Som, vamos ver se fala assim mesmo, irmão Som. Hebreus 10, 25. É o embaraço que muito crente embaraça, pastor Wilson, irmão Wilson, é deixando a congregação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Muitos crentes, irmão, infelizmente, têm embaraçado, meus irmãos, deixando a casa de Deus. E aí alguém vai visitar ele faz o culto de domingo, faz o culto de terça, e aí faz o culto de Santa Ceia, e alguém vai visitar ele e fala, irmão, por que você não está indo? Ele olha para a gente e fala, eu embaracei. Aí você olha, mas embaraçou em quê? Aí eles mostram para nós aquela simples teia de aranha, coisa que não embaraça ninguém, é coisa que eu estou aqui, você está aqui, porque você venceu esse embaraço, é coisa que nós vencemos, estamos aqui, e tem muitos embaraçados, que está deixando a congregação, a casa de Deus. E agora os irmãos perguntam, por que eu não posso embaraçar? Porque a Bíblia, ela é uma sequência, ninguém larga de ser crente de repente. A Bíblia fala assim, ó, deixando o embaraço e o pecado. Por que primeiro fala o embaraço, depois o pecado? Porque todos que pecam, antes embaraçam. Todos que pecam, antes embaraçam. Nunca ninguém pecou sem antes embaraçar. E eu quero dizer aos irmãos, eu tinha ainda algumas coisas para falar, mas eu quero deixar o meu agradecimento aqui primeiramente a Deus. E eu quero que os irmãos coloquem simplesmente essa palavra no coração. Não vamos embaraçar. Não, pastor, tá bom. Irmãos, não sei quantas vezes eu estou pregando, falando numa igreja,
termina o culto, o irmão fala, mas você parou na hora boa demais. Eu falei, graças a Deus, por ruim é se eu parasse depois na hora. Que Deus abençoe todos os irmãos. Eu quero que os irmãos guardem essa palavra no coração. Não vamos embaraçar por nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, Hebreus 10, versículo 37, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E se Jesus voltar para buscar a igreja, eu estiver embaraçado e eu fico. Então é por isso que Deus nos alerta nessa noite, dizendo para nós, não vamos embaraçar. Porque quando você olha a palavra de Deus, a Bíblia diz que a volta de Jesus é como um relâmpago, que se mostra no Oriente e se põe ao Ocidente. Por quê? Porque é uma hora de repente. Não há tempo de nós consertarmos. Então, a hora de nós desembaraçarmos é agora. Por isso eu quero dizer para você, não vamos embaraçar por nada. Quando nós olhamos a vida desses irmãos que estão aqui, se eu perguntar para eles, você já teve algum embaraço na vida? Eles vão dizer sim. Mas por que você está aqui? Porque eu deixei o embaraço. Então a vontade de Deus para nós nesta noite é essa. Nós precisamos deixar os embaraços da vida para chegarmos no céu um dia. Aleluia! Vamos colocar de pé, meus irmãos. Eu quero orar. Eu quero orar. Pastor Dilon, Deus abençoe o senhor. A única coisa que eu posso fazer é orar para o senhor. Deus abençoe o pastor Gerson. Deus abençoe o senhor, pastor. Se eu estiver errado, depois o senhor nos perdoa, conserta. Meus irmãos, ser crente é bom demais. Ser crente é bom demais. E eu quero dizer para os irmãos, ora por nós, porque nós queremos continuar a nossa vida desembaraçada. Vamos orar? Amado Deus, Pai que estás no céu, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me deste de estar falando da sua indicação, e sentindo a sua graça, meu Deus, porque eu tenho orado e falado para o Senhor. Se o Senhor me der muito, eu tenho muito. Se o Senhor me der pouco, eu tenho pouco. Se o Senhor não me der nada, eu não tenho nada. Porque o Senhor, eu tenho o que o Senhor me dá. Porque a tua palavra diz lá no livro de João, que o Espírito Santo do Senhor nos faria lembrar da tua palavra. E eu quero nessa noite agradecer o Senhor, porque mais uma vez o Senhor me lembrou a tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a nossa vida, abençoe esta igreja, e que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, irmão Marildo falou aqui nessa noite, dentro dessa divisão do versículo 1 do capítulo 12, mas vocês observaram que ele iniciou mostrando que Jesus é grande. Ele é grande, maior do que os profetas, maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que os sacerdotes. Então Jesus é grande. Graças a Deus. No capítulo 1, versículo 32 de Lucas, na profecia de um anjo, quando ele anunciava o nascimento de Jesus, ele disse, e ele será grande, grande. É por isso que o meu marido está aqui dando essa palavra nessa noite, porque Jesus é grande. Glórias a Deus. Irmão, Jesus é maior, meu marido, do que os problemas, do que tudo. Então, nessa noite, eu acho que nós vamos embora animados, não vamos? Você está alegre? Glórias a Deus, porque Deus tem falado aqui nessa noite. Interessante, eu achei maravilhoso isso aqui. Eu tenho visto Deus, eu tenho observado, tenho falado até para os irmãos, eu acredito que Deus vai promover um crescimento na igreja. Eu falava na nossa reunião trimestral, até hoje o pastor Valdeci estava lembrando ali, a palavra que eu falei numa reunião à parte. Falei, irmãos, o campo de Itapuranga houve um grande crescimento, um crescimento maravilhoso, muito melhor, é o maior crescimento que acontece numa igreja. Aconteceu no campo de Itapuranga.
é o crescimento com relação à salvação de almas. Ele foi tão grande que ele ultrapassou a área da estrutura. Então, eu lembro de ouvir os irmãos contarem, claro que eu não estava aqui, mas o pastor Justo fazer mutirão depois do horário de trabalho normal. Alguém parava 5 horas, ele pegava, levava para a congregação para construir. E até depois estava conversando com o pastor Samuel, ele falou, não, ele fazia isso e uns ia construir e outros ia dirigir o culto. Então, tamanho era o crescimento que não dava para esperar o tempo certo para construir. Com isso, claro que gerava uma construção mais corrida, mais assim, com relação àquela, tinha que atender aquela necessidade, tinha que atender. Mas os irmãos observam que aquele crescimento acelerado de salvação passou aquele tempo. E aí o campo adquiriu veio um outro crescimento, que é um crescimento estrutural. Tem um crescimento, mas o primeiro é mais importante. Agora, houve um crescimento? Houve. Hoje, aí o pastor Valdeci estava falando, agora hoje, pastor Odlon, nós estamos assim, estamos organizando uma estrutura que eu acredito que proporciona, ela vai dar base para um crescimento, para prosseguir esse outro crescimento. E é o que nós esperamos, irmãos. O meu desejo é o crescimento com relação à salvação de almas, qualidade da vida de crente, na vida dos crentes, ensino, palavra. Mas eu acredito que os irmãos vão de concordar comigo, vão de convir comigo, que Deus está preparando esse crescimento. Observe quanto Deus tem levantado pessoas na palavra. É verdade ou não é? Por que Deus está fazendo isso? Deus vai continuar fazendo e acelerando ainda, eu acredito numa grande obra. Eu acredito que Deus vai realizar uma grande obra aqui no campo de Itapuranga, na igreja de Itapuranga, em todo o campo. Eu acredito que Deus vai realizar. Deus tem levantado obreiros, levantado pregadores, pessoas para ministrar uma palavra. Às vezes alguém para pensar, será que é verdade, pastor? Observe a palavra que nós tivemos aqui hoje. É uma prova real disso, que Deus tem levantado. Meu marido contou, que ano que você converteu, marido? 89? Quando você converteu? 89. 91 foi o ano que Deus te deu o cumprimento do seu sonho aqui nessa igreja. Ele chegou aqui e Deus cumpriu um sonho que ele tinha sonhado antes de ser crente. Oi? Você não tinha nem entrado aqui. A primeira vez que você entrou foi em 91. Ah, não, depois de 89. Isso. Então, Deus realizou ali o cumprimento do sonho. Agora, interessante, tem que levar uma coisa aqui bem em observação. Por que Deus cumpriu? Ele fez uma colocação aqui de Deus tirar alguém lá como é que fala o versículo lá? Montura, alguma coisa assim, e colocar sentado entre os príncipes. Isso. Então, ele acreditou nisso. Por quê? Porque Deus dá um sonho, posteriormente cumpre o sonho. Aí ele acreditou na Bíblia de uma forma total. Falou, Deus tira alguém de lá e coloca aqui. E hoje ele está aqui. É o cumprimento do segundo. Aí eu acho que isso aí Deus não precisou te dar um sonho assim, você dormindo. Esse aí você sonhou, foi acordado mesmo. Você olhou e falou, um dia eu sento com esse povo. E Deus está cumprindo ele agora, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho. Deus continue te abençoando, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, nós temos aqui alguns avisos, e enquanto vamos transmitir os avisos, vai ser levantada a oferta da terça-feira, aquela oferta normal da terça-feira, que normalmente é passada para alguém, passada aqui, a oferta que atende a alguém aí, com relação às necessidades aí. Nós estamos atendendo algumas necessidades com essa oferta. Mas deixa eu passar aqui a programação da semana, e eu quero, claro que eu vou parar no domingo,
E no domingo eu tenho uma lista aqui para mim estar lendo. Essa semana, amanhã nós teremos o culto de oração. Quinta-feira nós estaremos aqui, ou melhor, quinta-feira os ensaios. Vai estar aqui quem vai ensaiar. Sexta-feira os grupos familiares. Sábado, o pastor Antônio havia suspendido a reunião de professores, mas ele quer voltar, tirar essa, ele havia suspendido em função de tirar daquela consagração com os obreiros que a gente tem no sábado, na véspera da ceia. Como a ceia mudou para o dia 12, a nossa reunião, a consagração foi para o dia 11. Consequentemente, no dia 4 agora, nós não vamos ter a nossa consagração. Assim sendo, a reunião com os professores vai acontecer normalmente. A reunião com os professores vai ser suspensa no dia 11 e não no dia 4. Então, professores, por isso é que eu peço bastante atenção na hora dos avisos. Professores de escola dominical, alunos que vai avisar seu professor, vai haver reunião normal no próximo sábado, para que aconteça a escola dominical normal no domingo, e no outro domingo, sim, vai ser o domingo da ceia, e aí nós vamos ter a escola com a classe única. Então, no sábado essa reunião, domingo de manhã a escola dominical, e domingo à noite, um grande culto na direção da mocidade. Um grande culto na direção da mocidade. Então, mas esse culto na direção da mocidade, deixa eu voltar aqui aos avisos da semana, depois eu termino, eu quero resumir nesse aqui, essa lista que eu estou com ela aqui. Todos os dias, a partir das 5 horas, a igreja está aberta para oração, das 8 às 9 a oração na direção das irmãs, das 3 às 4 a oração missionária. Eu quero avisar os componentes da orquestra, que vocês ainda têm um ensaio na quinta, e no domingo vocês têm uma cooperação lá em Rubiataba. Domingo de manhã vocês estarão em Rubiataba. Mas eu ainda não posso falar o horário. Eu não liguei para o pastor e confirmando a questão do horário. E assim sendo, vocês vão estar tomando conhecimento através dos programas de rádio aí. Vou tentar ligar para ele amanhã cedo, porque aí o programa de amanhã já pode estar com esse aviso aí em dia normal, né? E também no ensaio da quinta-feira. Quero passar esse detalhe aí para os irmãos. Então, mas no domingo à noite, esse culto na direção da mocidade. Agora, nós teremos, desde o sábado, uma equipe de obreiros que estarão fazendo um trabalho para tirar aquela oferta para o forro eu vou usar vou fazer para forro, não vou acumular assim muita coisa, para ficar difícil de falar, mas o forro e a climatização. E é claro que vai ter uma inteira para outras coisas, mas eu vou basear nisso aí, vou falar nisso aí primeiro. Eu ainda não, para falar a verdade para os irmãos, eu tenho orado, e já tive algumas ideias, mas ainda não tive a ideia que a gente vai colocar em prática, não. Então me ajude, e no sábado, na hora de sair, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui, que eu quero estar procurando instruir, a gente vai estar trocando, daqui até lá, a gente vai estar trocando ideia, de jeitinho, e a gente vai estar instruindo os irmãos uma forma da gente dividir, organizar essa oferta aí. Agora, o que eu quero é o seguinte, é uma oferta que não é essa ofertinha normal, é uma oferta que a gente precisa de uma ajuda. Eu já falei isso com os obreiros de gente de congregação, para eles estarem lá dando uma palavra de incentivo, e a gente precisa que esses irmãos que vão também consiga dar uma palavra ali de incentivo para a igreja, mostrando a necessidade, né? Eu acho que a oferta, uma coisa interessante em oferta é mostrar a necessidade. O irmão Marildo falou aqui nessa noite que a nossa carreira tem um alvo. Nós temos que correr, não uma carreira aí de qualquer maneira, porque ele até mostrou alguns exemplos de pessoas que correram de uma forma errada, correram até para fazer coisas erradas, coisa que não deveria ser feita, e aí se deram mal, acabaram mal. Mas a carreira proposta ali, a carreira que é proposta por Deus é uma carreira que tem um alvo.
Então, a nossa oferta, numa oferta, a gente tem que mostrar o alvo. Se eu chegar aqui, irmãos, eu quero uma oferta. Para quê, pastor? Não sei. Será que eu vou ganhar a oferta? Não tem jeito. Então, tem que mostrar essa realidade aí. É claro, nós temos aí o quê? Nós passamos, essa construção tem 8 anos. Dentro dos 8 anos, nós já tiramos 3 ofertas. É uma coisa a mostrar. Não estou repetindo a oferta. Quanto nós precisamos? O valor é alto, depois eu vou passar mais com detalhes, mas é um valor alto. Então, precisa ser feito assim. E eu acredito que Deus vai abençoar e os irmãos vão abrir as mãos. Mas deixa eu ler aqui uma lista, e não significa que quem não está com o nome aqui não vai poder participar, porque a gente vai ter que substituir alguém que não pode, vai ter esses problemas aí, mas deixa eu passar essa lista aqui. Por exemplo, no sábado nós teremos 4 irmãos saindo. As congregações que serão visitadas no sábado é a Grama e o Pinheiro. Então deixa eu falar aqui, os irmãos estiverem presentes, tem o sinal, quem não tiver, claro que não vai dar o sinal, e você vai observar aí o sinal desse povo. E um presente, fala presente aí mais alto, me ajuda aí. Então está aqui. No sábado nós teremos aí, você está com a lista aí? Está não, né? Se você quiser buscar lá, pode buscar, se estiver lá dentro. Está lá em cima, está no mural? Porque aí, para mim ler, não tem jeito, né, fazer tudo numa lista só. Mas nós vamos, o pastor Marcelo tem que marcar a presença, então eu preciso de uma lista para estar marcando. Não adianta, se ele for escrever ali, vai atrasar mais do que esse tempo dele buscar essa lista ali. E eu preciso de uma aqui para me ler, porque se eu não tiver com ela na mão, eu não leio. Para mim ler e marcar é meio complicado. Então, a gente vai fazer tudo mais organizado aqui. Também, ainda não está tarde, está cedo ainda. Graças a Deus. Mas, nós vamos aí. Nós temos 2 equipes que vão sair desde o sábado. Por exemplo, vão no Pinheiro, o irmão João Maria e o irmão Clodoaldo. João Maria está presente? Tá. Clodoaldo. Tá não? Tá não, pastor José. Clodoaldo não está presente. No sábado ainda, Antônio Ferreira. Ele não veio não, irmã Cleusa? Está ali? Ah, está lá atrás. E o Arcendino Bernardo, está aqui, todos 2 presentes. Cadê o? Ou não? Veio não, né? O Arcendino não veio. Então está aí. Deu para pegar aí? Os 4. Então está aí. Domingo, para ir lá na Nova Aliança, Vilmar Venezes, tá? E o Geraldino Martins Borges. Está presente? Geraldino Martins Borges. Não, né? Valdivino de Brito. Para ir no Cruzeiro Dourado junto com o Adão da Cunha. O Adão da Cunha está presente? Valdivino está. Moisés Pereira. João Batista Oliveira. Tá não? Alceu Ferreira. Moisés está. Alceu está. Altamiro Gomes. Também não está. Está dando exatamente 50%. Reginaldo Ferreira. Bem não. Carlos J. Ferreira. Meu Deus, agora caiu. Pastor Willis Magalhães, está ali. Deusdete, está aqui também. Agora empatou de novo. Jabes Melo. João Vicente. Está aqui. Enivaldo, isso vai vir na bem-aventurança. Enivaldo Cascalho. Está presente? Essa turma vai com o João Maria, pastor, para mim. Vai com o João Maria com a D10. O Enivaldo está escalado para Água Limpa. O Eli Cabral está presente. O Enivaldo está não. O Eli está. O Eli vai para o Faina. Valdetino Bernardo vai para o Jarabaquara. Está ali.
Sebastião Cassimiro, vai para o Monjolim. Tá não. João Maria da Silva. Tá. E o João Linhares. João Maria vai para Nova Aliança, João Linhares, Poder do Alto. Domingo ainda, para Congonhas, Olímpio Braz. E o Vanilson Andrade. Domingo, para Nova Esperança, Arsemino Filho. Valdeci Rufino. Isso, aí, hein? Tá bem? Domingo também, para o Poder de Cristo, Antônio Tereza, está ali. E o Anderson Cassiano. Tá não. Domingo, para ir para a Rosa de Saron, Wagner Ribeiro, está ali. E o Divino Elias. Tá aí. A Bela Vista, pastor Joar, está lá, e o João Paulo. Domingo, para Boa Vista, pastor Antônio Moreira e o Joel de Santos. Domingo, para Caiçara, José Lopes e Jorge Nunes. Domingo, para o Carmo do Cedro, pastor Odilon e José Belo. Está todo, José Belo está ali, né? Também estou. Domingo, para Cibele, Ginoir e o Vanderlei Nascimento. Tá não. Domingo, para ir na F250, para o Morro Agudo, pastor Wilson Coelho. Não está. Pastor Pedro Bento Marins, está ali. Daniel Martins, para Valdelândia. E o Pedro Bento é para Riolândia. O Aparecido Francisco, Cruzeirinho. Clodoaldo, Vajão. O Clodoaldo está escalado no sábado e no domingo. Tá aí. E o Julimar para Embiar. O Julimar também está aqui. Curral de Pedra, Joaquim Ferreira, está aqui. E o João Antônio Correia. O João Antônio, está aí? No domingo, para Diolândia, Oswaldo Rosa. E o Elcio Bento, está ali. Tá ali. Para o domingo, para a Fartura, Reginaldo Melo, não está. E o Mauri Rodrigues está ali. Domingo, para Filadélfia, pastor Melquides e o Arley Santana. Está aí o Arley? Domingo, para Fonte de Água Viva, Elias Antônio de Souza e Vanderlei Moreira. Domingo, para Guaraíta, pastor Eurípides Cândido e o Lázaro Pereira. Domingo, para Itoraí, Valdeci Almeida. Está aqui. Não está não. Valdeci foi dar um estudo, foi dar uma palavra, justificou comigo. E o Rones do 6. Rones do 6. Está aí? Está não. Domingo, para Lages, Valdeci Bernardo, está ali. E Auíris Santos. Domingo, para Laranjal, João de Oliveira Nunes e Divino Luiz. João não, né? Domingo, para Manancial de Luz, Elisdei e Elise Teixeira. Ali. Domingo, para Monte Alegre, Newton Badio de Freitas e Joaquim Garcia. Newton Freitas está aí? Newton não. Newton não está. Está lá atrás? Newton não, né? Domingo, para Monte Sião, Júnior Bento. Tá? E o Joaci Sódio. Tá aí? Para domingo, para Nova Campininha, Leandro de Brito. Tá não. E o José Pereira de Souza. Domingo, para Nova Cristalina, Beninego Belchior e Geraldo Soares. Geraldo está ali. Birinego não está não. Domingo, para Nova Jerusalém, Kleber Borges e Antônio José Barbosa. Kleber está aí? Kleber Borges. Não, nenhum Antônio. Domingo, para Nova de Paz, pastor Joel e Abigail. Domingo, para Novo Amanhecer,
Benedito Ferraz e Jaci José de Oliveira. Jaci está ali, ou não? Está ali. E o Benedito Ferraz. Pastor Benedito Ferraz? Não, né? Domingo, para Pega com Deus. Sulimar Bento. Está aí. E o Edson Ribeiro. Edson Ribeiro. Domingo, para São Patrício. Pastor Iron. Não está. E o Eurípides Souza. Eurípides Souza está? Não, né? Domingo, para Serrinha, Edilei Coutinho e João Maria Nascimento. Nenhum não está. Domingo, para Vista Linda, Joversino Martins e Jaci Pacheco. Joversino e Jaci. Domingo, para Alagado, Sebastião Camargo e José Roberto. José Roberto está ali. Sebastião não. Domingo para a Fonte de Luz, Ulisses, que não, esse a gente já sabe, não vinha mesmo. E para o Monte Oreb, João Batista Barbosa e Valdir Ribeiro. João Batista Barbosa. Valdir está aí. Tá. Então tá bom. Vai faltar. Eu acho que não. Deve ter esquecido. Vila São José, o Íris Magalhães lá, ó. Ah, é. O Íris e o... É porque eu não falei a congregação, eu devo só falar do nome deles. Teve algumas que eu esqueci. O problema deve ser isso. É, só falei o nome. É. Irmãos, então, quem amanhã vai trabalhar isso aí, e é feita essa primeira listagem, mas normalmente há necessidade de mais alguém. E alguém que não teve o nome relacionado, possivelmente vai ter ainda. E isso aí é porque não tem jeito de colocar todo mundo de saída, mas depois tem que fazer uma reorganização, porque normalmente alguns dos que foram relacionados não podem ir. Então, Deus que abençoe a cada um dos irmãos. Eu acho que os avisos foram dados todos. E a sequência do trabalho da semana nós já anunciamos direitinho aí. Mais uma vez, Deus abençoe o pastor Vanderlei, pastor Rodson e o Marildo que trouxe a palavra, né? E Deus recompense vocês. Vamos colocar em pé. Sexta-feira, vigília da mocidade, isso aí. Me ajuda a lembrar, que senão eu esqueço. Vanderlei, fazer a oração. Graças a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, irmão. Então vamos agradecer a Deus, né, por tudo que Deus tem feito, né? Altíssimo e soberano Pai, Deus, estamos, Senhor, nesta noite, Pai, agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no meio de nós, Senhor, aqui nesta noite. Pai, que o Senhor continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, meu Deus, sobre esta igreja, Senhor, aguardando os teus filhos. Pai, assim, Senhor, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus.